O que a gente vai fazer aqui, como eu disse, né? Fazer a validação dos nossos dados. Eu vou mostrar aqui como é que está lá no... Porque isso ajuda a gente a entender melhor. Por exemplo, aqui no nosso formulário, cadê? Aqui, na verdade, no formulário, no overview que eles explicam aqui do Blazor, que foi o link que eu passei para vocês no começo, isso aqui é muito elucidador, ajuda muito a gente a entender a coisa. Deixa eu ver aqui se aparece aqui a classe. Mas se não aparecer, não tem problema. Sim, eu não estou partilhando, né? Ok, obrigado. Desculpa lá. Pronto, e agora? Já veio, né? Pronto, então como eu estava a dizer para vocês, as validações elas vão estar no âmbito do formulário. Mas para isso a gente tem que ter a nossa classe especificada, né? Ou com os valores de validação que a gente precisa determinar que quer validar. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu não quero que esse campo seja vazio, eu quero que esse campo seja determinado, por exemplo, que tenha determinado tamanho. A gente consegue especificar como é que a gente quer que os campos se comportem. Aqui em validation, deixa eu ver aqui se tem aqui a classe com as validações dos campos da classe. Ok, required. Deixa eu ver aqui está. Ctrl F, required. Ok, não está aqui. Eu estava ali antes. Por exemplo, aqui, ó. No... Aqui ele dá um exemplo, né, nessa classe. Ele quer que esse campo seja required e ele quer também que esse campo ele tenha um formato mínimo ou máximo e também com uma indicação de mensagem, né? Ele assim, tem que ter no mínimo 40, né? Ou na verdade no máximo 40. E esse aqui também, o string length tem no máximo 240, ou seja, ele é grande demais. Então, eu tenho, além dos valores que eu posso dizer que são obrigatórios, eu posso também especificar o tamanho do meu campo e outras informações. De onde é que a gente tem essa informação? Desse Data Annotations. O Data Annotations é uma classe da Microsoft, do .NET, na verdade, o System Component Model, que é uma library, onde a gente consegue, com essas propriedades especificadas, dizer qual é o tipo de campo, na verdade, o requirement que a gente tem para cada campo, especificamente. Está sendo mostrado aqui, né? Por exemplo, vou copiar esse aqui, só para especificar lá. E aqui, por exemplo, no car model, certo? Eu vou só copiar. Se eu quiser só dizer assim, ó, que é required, eu vou colocar aqui required. Só isso me obriga a preencher, certo? Se eu quiser acrescentar indicações como o string length, ou seja, eu estou dizendo que além de obrigatório, ele também tem outras validações. Para já eu vou deixar o required, tá? No car model. E vou aqui atualizar o meu código. Deixando ele aqui executar. Pronto. Vou carregar aqui em submit. Vejam que ele não faz nada. Valida o campo para mim. Vejam que está aqui, ó, já veio aqui para o válido. Ou seja, para ele está válido. Vou carregar aqui em continue. Por quê? Sempre para aqui, ó, no breakpoint. Breakpoint é nessa linha, nessa barra aqui, eu carrego um ponto e ele cria um breakpoint. Sempre vai parar aqui, por quê? Está válido. Mesmo eu dizendo assim, aqui na classe, que esse campo aqui é required. Aí como é que eu vou fazer para obrigar ao submit só ir se esse campo tiver preenchido? Aí eu vou agora dizer o seguinte, na minha página, eu vou avançar aqui em continue, certo? Na minha página, eu tenho que dizer se esse formulário vai validar ou não os dados. Para validar ou não os dados, a gente vai colocar isso aqui. Ó. Vou mostrar, voltar um bocadinho aqui em cima. Duas linhas no nosso código. Aqui, aqui. O Data Annotations Validator e o Validation Summary.
O que é que os dois fazem? Vou copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar lá. Eu não preciso dos dois. São coisas distintas. Se eu colocar os dois, esse aqui vai validar e esse aqui vai dizer quais os dados que estão inválidos. Eu vou executar aqui novamente. Eu vou colocar aqui, isso aqui no chat para vocês. Certo? E vou mostrar lá. Agora eu vou fazer o submit aqui. Veja lá. Esse campo ficou vermelho e aqui eu tenho uma indicação do campo que precisa ser preenchido. Isso aqui em cima é o Validation Summary. E o Data Annotation faz somente o campo aparecer em vermelho, como está aqui. Certo? Ou seja, ele não me permite submeter, eu não consigo chegar aqui, porque ele diz que falta um campo ser preenchido, e se ele não tiver preenchido, ele não avança. Vou colocar aqui qualquer coisa, Submit, e ele já agora chegou aqui dentro do método que é chamado no formulário válido. Certo? Então, sem chamar sem chamar, por exemplo, o Data Annotation Validator, eu não consigo dizer que esse formulário passa por validação. Então, ou seja, eu preciso colocar isso aqui dentro da validação. Então, ou seja, lembrando, eu vou na minha classe e vou dizer qual campo é obrigatório, certo? Depois, vou na minha página e chamo o Data Annotation Validator, que é uma forma de validar os campos do meu formulário e especificar quais deles estão válidos e inválidos. Ficou claro? Alguma dúvida? Claro. Nada.